Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Meu, você vai ter que me ajudar hoje, David. Eu esqueci meu óculos, varão. E aí nós vamos nessa... vamos lá. 4, 23. Isso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque dele procedem as fontes da vida. Você pode dizer amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Pedimos a tua paz, a tua proteção, e que o Senhor fale conosco de forma direta, de forma objetiva, para que possamos entender a tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos garante, que nos sustenta, que nos carrega. E pedimos que o Senhor continue, ó Pai, abençoando de forma poderosa e abundante, em nome de Jesus. Amém. Hoje a primeira palavra nós vamos falar sobre o coração. Provérbios 4, 23. A Bíblia Salomão, ele está se referindo sobre o coração. Salomão, ele escreveu coisas que há mais de 3.000 anos atrás continua reverberando até hoje para todos nós. E muitas dessas coisas que Salomão escreveu, dos princípios melhor que Salomão escreveu, está em Provérbios. Salomão escreveu 3 livros. Dos 3 livros bíblicos que Salomão escreveu, eu acho que o mais conhecido, sem falar o de Cantares, Eclesiastes, é Provérbios. Provérbios 4, 23, ou no capítulo 4, melhor, de Provérbios, é como se fosse um pai dando orientações para um filho. É como se fosse um pai dando conselhos para um filho. E quando chega no versículo 23, Salomão, ele vai explicando sobre algumas coisas que envolvem sabedoria. E uma dessas situações que Salomão vem nos ensinando é sobre a palavra, o poder da palavra. Salomão vem nos ensinando que antes de Deus cuidar da nossa boca, Deus, ele precisa tratar o nosso coração. Já viu aquela expressão que tem um parâmetro, tem uma base bíblica que Jesus falou, mas as pessoas usam um jargão bem brasileiro, bem português, dizendo: a boca fala do que o coração está cheio. E está na Bíblia isso. Então, quando o texto bíblico vem falando sobre isso, a ideia é que o coração joga para fora e sai em palavras aquilo que está carregado no estoque. Quando você vê uma palavra no balcão da vida, é porque o estoque está cheio daquela palavra. Quando você vê uma palavra no balcão da vida de alguém, é porque o estoque do coração está carregado com aquela palavra, ou com aquelas palavras. Salomão vem ensinando para nós sobre o perigo que é a palavra. A palavra tem o poder de gerar vida e de gerar morte. Agora, você consegue filtrar as palavras? As palavras você não consegue filtrar, mas você consegue filtrar o que vai descer para o seu coração. Como que funciona? Você ouve aqui, a palavra entra no ouvido, ela pode sair no outro, ela pode subir para o cérebro, gerar o entendimento e descer para o coração. O perigo da palavra não é quando ela entra. O perigo é quando há um entendimento e ela desce para o coração. É aí que pode gerar muitas coisas. Raiz de amargura, pode gerar um desconforto emocional, pode gerar situações contrárias na vida de pessoas. Agora, ouvir, tem como você bloquear o que vai ouvir? Não. Agora tem como filtrar o que entra no coração? Aí é você, aí não é eu, aí é cada um de nós tem o poder de filtrar isso. Você tem o poder de filtrar o que vai te fazer bem, o que vai te fazer mal. Você quer ver um exemplo? Vamos usar um exemplo hipotético aqui. Vamos usar um exemplo de tecnologia. Se você vai lá no Instagram ou no Facebook e você faz uma postagem no Instagram ou no Facebook de algo sobre
sobre uma casa que Deus te deu. Aí Deus te deu uma casa. Aí 10 pessoas comentou lá, que bênção, que maravilha, que coisa boa. Aí 3 pessoas do seu convívio social vai lá e comenta: para que isso? Para que postar? Para que exposição? Às vezes a pessoa, ela tira o foco dos 10 que falou bem e começa a focar nos 3 que falou mal. E começa a remoer, pensar: se eu ligo, se eu respondo, o que eu vou fazer? O que ela está pensando que ela é, aquela coisa? Aí começa a fazer mal. Quando a gente começa a dar potência numa coisa que Salomão está ensinando para nós que não é para dar potência. Quando você começa a valorizar quem na verdade quer ganhar em cima de alguma coisa de você. E aí entra uma coisa que Salomão chama de sabedoria. E a sabedoria é você saber lidar com os problemas que vai vir. Sabedoria não é ter cabelo branco, já falamos sobre isso aqui. Sabedoria não é ter 70 anos de idade. Sabedoria é saber se posicionar diante de alguns problemas da vida. É saber se posicionar, como que você vai reagir diante de algumas situações que a vida vai colocar para você. Então Salomão está ensinando para nós: a boca é apenas uma saída, o coração é a fonte. E a pergunta para nós é: como que está o seu coração hoje? Não precisa responder, mas como que está o seu coração hoje? Jesus, ele reforçou isso quando o evangelista Lucas vem escrevendo em Lucas capítulo 6, no verso 45. Jesus vem ensinando para nós que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você encontra alguém que fala muita besteira, muita coisa podre, muita coisa chula, quando você encontra alguém que só fala coisa que não vai edificar, não é porque veio aquilo na boca, é porque o coração dele está carregado daquilo. Provavelmente o meio que ele convive está carregado daquilo. Provavelmente as pessoas que ele se relaciona, Salomão está ensinando nós, faz parte do que está saindo na boca dele. Se uma pessoa começa a se relacionar só com bandido, daqui a pouco ele está roubando, aplicando golpe. Daqui a pouco, se a pessoa começa a relacionar com mentiroso, daqui a pouco ele está mentindo. Começa a relacionar com gente errada, quebrando princípios na vida, daqui a pouco ele está fazendo coisas erradas, quebrando princípios na vida. E às vezes Deus não quer mudar o que nós falamos como performance no altar ou na vida. Deus quer mudar primeiro o nosso coração. Deus quer saber quem é você quando está longe de tudo e de todos. Deus quer saber quem é você quando está no seu trabalho, quando você está na igreja. Deus quer saber quem é você quando... pastor, mas gente, é claro que muitas pessoas estão feridas com o cenário de igreja por gente, porque a igreja não fere ninguém. Uma vez ou outra, alguém pode ser machucado, magoado, ferido dentro da igreja, porque ele ouviu alguma coisa, subiu para o cérebro, teve um entendimento, deixou descer para o coração. Tem gente que está magoado com o coração ferido, tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, e não foi por conta da igreja, foi por conta de uma pessoa na igreja. E aí a pergunta é: vale a pena você viver uma vida inteira por um desavisado que passou na sua vida e deixou uma palavra de engano, deixou uma palavra contrária na sua vida? Talvez você está perdendo os princípios do reino que Deus tem para a sua vida por conta de uma palavra que você ouviu ao longo da sua vida. Salomão vem ensinando para nós o que a gente tem que fazer com isso. Ou a gente limpa a lixeira da alma, ou nós iremos carregar uma vida inteira esse lixinho, arrastando esse lixinho. Aí muda de casa, mas o lixinho está com a pessoa. Muda de país, o lixinho está com a pessoa. Muda de marido, muda de mulher, muda de namorado, muda de namorada. O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Não adianta mudar de emprego, não adianta mudar o geográfico, não adianta sair da Flórida, ir para o norte, quando a lixeira da alma está carregada de coisas que a pessoa tem que se livrar daquilo. Salomão está ensinando para nós que nós precisamos filtrar o que vai entrar. Olha o que ele está dizendo, o que ele vai dizer: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Por que Salomão não mandou guardar primeiro o dinheiro? Por que Salomão não mandou guardar primeiro a sua reputação, que é o conceito moral diante das pessoas? A reputação é uma coisa que, para quem não tem identidade própria, se mexer na reputação dele é um perigo, porque está ferindo o que as pessoas vão ver quem ele nunca foi. Por que Salomão está falando? Não fala para a gente guardar primeiro os nossos bens, os nossos carros. Salomão está sendo sábio
Ele está dizendo, guarda o teu coração. Por que o coração? Porque o coração influencia muito mais coisas. O coração influencia as decisões. O coração influencia relacionamentos. O coração influencia os pensamentos. O coração influencia as nossas emoções, as nossas atitudes, o nosso futuro. Quantas pessoas estão decidindo na baixa emocional, porque o coração está na baixa, está na tristeza, o sentimento está baixo, aí está tomando decisão errada, na hora errada, com gente errada, e não pode ser tomada naquela hora. Outros momentos, o coração da pessoa está limpo, mas está alegre demais, mas não tem sabedoria. Aí está tomando decisão no afago da emoção, que não pode cumprir o que está prometendo, está falando o que não vai fazer. Salomão está falando, acalma. Você vai ouvir palavras, você vai entender as palavras, mas você precisa filtrar o que vai entrar no teu coração. Quando você percebe alguém que está muito nervoso, sabe aquelas pessoas que você vai conversar com elas, elas são rancorosas, nervosas, odeio, pastor, eu não gosto, eu odeio. Não é sobre a boca, é sobre o coração dela. Pessoas que não foram curadas, estão feridas. Por isso que band-aid não cura, band-aid é só tampa. Essa geração emocional de band-aids, eles colocam para tampar a ferida, para fechar a ferida, mas no primeiro toque que der na ferida, o band-aid não segura. Por isso que a cura, ela tem que ser de dentro para fora, não pode ser de fora para dentro. Salomão está ensinando para nós que se o nosso coração estiver bem, você vai estar bem na sua casa, você vai estar bem na sua família, você vai estar bem na sua igreja, na sua empresa, nos seus negócios, mas primeiro tem que estar o seu coração. Eu lembro de uma história que aconteceu na política no estado de Goiás, que fizeram uma colinha para o candidato, e o candidato era muito mal educado, era nervoso, e alguém falou para ele assim, olha, segue essa colinha, você tem que ler ela. Se você não ler essa cola aqui, as pessoas vão perceber que você é esse homem ruim que você é. Ele começou a ler, nessa tarde especial, eu quero dizer aos meus ouvintes, as pessoas que estão me vendo. Ele foi indo, chegou a hora que ele não aguentou. Ele falou, não, hoje eu não quero falar com a colinha não. O negócio é o seguinte, se vocês querem votar em mim, vocês votam. Se vocês não querem votar, que vocês somem da minha vida também. Ele revelou que estava no coração dele. Pastor, o que é isso? Isso foi na política. E quantas vezes isso acontece na nossa vida, no dia a dia? Quantas vezes a gente pronuncia a palavra certa na hora errada? Quantas vezes a gente pronuncia a palavra errada na hora certa? Que às vezes é meio contraponto, meio contrassenso. Por isso que Jesus ensina uma coisa para nós. A gente tem que aprender muito com Jesus, que é a questão da resposta. Ninguém é obrigado a responder nada na hora. Ninguém é obrigado você não é obrigado a responder ninguém na hora. Jesus não respondia na hora, porque se você não sabe responder na hora, você fala o que não deve, você pode machucar pessoas. Quantos maridos estão magoados, feridos? Quantas mulheres estão feridas porque na hora da briga, na hora do desavença, do arranca-rabo, na hora do vamos ver, o homem falou que não deveria, a mulher falou que não deveria. Está de boa aparentemente, mas está com o coração ferido. Um com o outro, estão juntos, mas estão feridos. Porque de vez em quando ainda volta na mente o que deixou descer para o coração. E quando deixa descer para o coração é um perigo, porque se tiver um embate de novo, sabe o que vai vir na mesa? Ah, você falou para mim isso lá atrás. Ah, você fez isso comigo aquele dia. Nem lembra a data, nem sabe quando. O negócio foi 1900 e alguma coisa. Está trazendo na lixeira da alma coisas que vai te fazer mal. E Salomão está ensinando para nós, não fique preso nas armadilhas do passado. Salomão está dizendo para nós, você precisa ter o coração em Deus, guardar o seu coração, velar por suas palavras, porque mais cedo ou mais tarde, há uma frase dentro do conceito jurídico no Brasil, e essa frase ela tem muito peso. A frase diz assim que cada cabeça tem sua sentença. Mas essa frase de cada cabeça tem sua sentença não é pela cabeça, são pelas palavras que são liberadas. Existem palavras que são como flechas, alcançou, já era. Palavras, quando ela perde a direção do alvo principal, ela se perde no meio do caminho e alguém vai pegar. Você quer ver um exemplo disso? E é uma coisa tão perigosa, e vale para todos nós,
Pessoas que ficam ou vivem dando indiretas no Instagram, na rede social. Às vezes ele atinge todo mundo, mas não atinge o alvo. E aí quem não tem nada a ver com o problema, com a situação, não sabe o que está acontecendo, começa a gerar juízo de valor com a pessoa referente ao que ela está postando. Salomão está dizendo para nós até sobre isso, até porque a linguagem na época não era tecnológica, a linguagem hoje é. Então Salomão está ensinando para nós, guarda, a gente precisa tomar esse cuidado. Um outro exemplo que Salomão está ensinando entre as entrelinhas do texto, ele vem nos ensinando sobre isso que a gente tem que tomar cuidado. Pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, na igreja, na sua família, principalmente família. Pessoas que brincam com todo mundo. Aí quando você vai brincar com elas, elas recuam e te atacam. Isso é um perigo. Como que a ciência chama isso? A ciência chama isso de que essas pessoas, elas são hipersensibilidade à crítica. São 3 pontos que a ciência vem falando sobre isso. Primeiro ponto dessas pessoas: hipersensibilidade à crítica, baixa tolerância à frustração e duplo padrão no relacionamento, nas relações. Talvez você deve ter um primo, um cunhado, um parente, alguém que ele zoa com todo mundo. O dia que você vai zoar com ele, ele apela, briga, quer te bater, te xinga, te manda para aquele lugar. Que isso, pastor? Coração da pessoa. A gente precisa ter cuidado. Você vai identificando o ambiente, você identifica a personalidade da pessoa, o comportamento da pessoa. Senão daqui a pouco está tendo uma guerra dentro da sua casa, está tendo uma guerra no seu casamento, está tendo uma guerra dentro da sua empresa, está tendo uma guerra no seu dia a dia. E Salomão está dizendo isso. O que você faz? Seja sábio, recua. O próprio Salomão vai dizer para nós que até o tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Salomão está dizendo para nós: tem hora que você tem que fingir de bobo, para você não perder o que está acontecendo. Só não envolve. Eu gosto tanto de provérbios. Lendo provérbios esses dias, a gente vai descobrindo tanta coisa. Por exemplo, esses cursos que são vendidos hoje de autoajuda, arraste para cima, muda a sua vida em 3 dias, vem que eu transformo a sua cultura. Esses cursos foram tudo tirado de provérbios. Tudo tirado de provérbios. Esse negócio de gestão emocional. Sabe o que é gestão emocional? A Bíblia já falava disso há mais de 3.000 anos atrás. Gestão emocional, a Bíblia dá um nome para ela: domínio próprio. Tem pessoas que falam: não, pastor, eu tenho domínio próprio. Ele está assim, ó. Eu tenho domínio próprio, mas está tremendo. Se pudesse, voava no pescoço do outro para matar. Não, pastor, eu tenho domínio próprio. Domínio próprio não é você que adquire. Domínio próprio quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Por você mesmo você não consegue controlar nem suas emoções. Por você mesmo, se alguém pisar no seu pé, você espirra. Aí quem que vai nos ajudar? A Bíblia fala sobre isso. Efésios fala sobre isso. Domínio é fruto do Espírito, que aí vem paz, paciência, domínio próprio, temperança. O que é temperança? Que a Bíblia fala sobre isso. É você saber entender os dois lados, ter jogo de cintura. É não ser partidário. É não olhar para sua mulher, ou para o seu marido, ou para os seus amigos com um olhar de sem misericórdia. Sabe? Gente, a gente tem que tomar cuidado. Tem pessoas que não têm misericórdia com o próximo. A misericórdia que eu não tenho com o próximo, eu posso precisar dela daqui uns dias para o meu filho. A misericórdia que eu não tenho com meu amigo, eu posso precisar dela daqui uns dias para dentro da minha casa. Sabe? Por isso que a Bíblia não dá ponto sem nó. Ela vem ensinando para nós sobre isso, sobre esse comportamento. Salomão está dizendo: guarda o teu coração. Então quando você não governa o seu coração, você acaba sendo governado por aquilo que está dentro do seu coração. E a pergunta é: mas pensa comigo, mas não responde. Mas o que está governando o seu coração hoje? Aí isso envolve muita coisa. Se você já é daqueles que levanta de manhã murmurando, reclamando: oh, mais um dia, oh, sol quente. Aí se chove muito, oh, tanta chuva. Se cai neve, para que esse tanto de neve? Não, parece que não tem dia bom, parece que não tem equilíbrio. Talvez você é daqueles que já olha para as pessoas já com um olhar de juízo, de julgamento. Isso não está falando de lá, está falando daqui. Sabe, Salomão está falando para nós, não é sobre o que está acontecendo lá, é sobre o que está no meu coração. Você quer ver um exemplo? Pessoas com problema de orfandade, de paternidade. Não são todas, mas uma pequena fatia dentro desse ciclo. Quando não se resolvem por isso ou com isso,
eles trazem os problemas de infância para o estado de adulto. Esses fluxos cerebrais, esses flashes cerebrais que chegam no estado de adulto, faz um mal para a pessoa, porque lá atrás o pai dele não ajudou, a mãe dele não ajudou, a mãe só falava assim: não vai dar nada, vagabunda, vagabundo, não vai virar nada aí, ó, preguiçoso, dorme até meio-dia, ô menino vagabundo. Cresceu com essas palavras no ouvido, cresceu com as palavras no coração do pai e da mãe, porque pai e mãe têm autoridade de futuro, pai e mãe têm autoridade de decreto para os filhos, pai e mãe têm autoridade de mudar as decisões de futuro para uma família. E aí se a paternidade não direcionou palavras de vida para os filhos, eles crescem, quando não se resolvem, meu irmão. E aí eu entendo uma coisa, tratando de igreja, pastor acaba sendo psicólogo, pastor, pai, amigo, motorista de ambulância, não estou falando aqui não, falando de tudo, taxista, tudo. Aí você vai convivendo com as diferenças, com as indiferenças, vê um problema aqui, um problema ali, Deus vai te amadurecendo, você vai entendendo, é uma faculdade, todo dia uma aula nova. A gente vai percebendo uma coisa: existem pessoas, irmãos, que eles precisam ser curados, talvez em casa, pela internet, ou você aqui, mas você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar dentro do teu coração. A gente precisa, às vezes, pegar a lixeirinha da alma, jogar o lixo para fora e falar: isso aqui não vai fazer parte da minha vida. Você precisa de vez em quando falar assim: as palavras do meu pai, do meu avô, dos meus tios, que disseram que eu não ia chegar em lugar nenhum, que eu não ia virar nada na vida, você vai dizer com autoridade, vai ficar daqui para trás, porque daqui para frente vai prevalecer a vontade do Eterno sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Quem está comigo, diga aleluia. Então, quando a pessoa permite entrar no coração dela ressentimentos, permite entrar no coração comparações, cuidado com a comparação. O coração, quando deixa entrar a comparação, é um perigo. Existe um negócio chamado grau comparativo. É uma régua que uma pessoa usa para medir a outra mediante o que ela tem ou o que ela não tem. O grau comparativo é a pessoa olha para o outro que mora perto dele, mora junto dela, conhece, é do grupo relacional, e começa a medir o que ela tem pelo que ele tem. Fala: poxa, ela já tem um carro 2026, eu estou com um carro 2010. Não, ela tem quanto tempo de América? Não, eu tenho tanto tempo, não tem isso. Isso aí vai descendo para o coração. Aí começa a gerar um sentimento. Esse sentimento, a Bíblia dá nome para ele, um negócio chamado inveja. Esse sentimento é como se fosse um braço que vai abrindo várias coisas ruins no coração da pessoa. Começa já a mudar o formato da linguagem. Já começa, se não vigiar, gera um problema maior, chamado de frustração. Porque a frustração é a oportunidade perdida ou o resultado não alcançado. Aí quando vem a frustração, é um perigo, porque se a pessoa não tiver Deus na vida, pés no chão, e um conselheiro, ele entra em tensão, em pressão, e pode desencadear até depressão. E aí está falando: é o diabo, pastor. Não é o diabo, não. Isso aqui Salomão está falando mais sobre posicionamento, sobre o que eu quero, sobre o que Deus quer para a sua vida, para onde você vai. Mais do que saber para onde você está indo, é saber para onde você não pode mais voltar. Mais do que saber para onde você está indo, é saber quem que você está levando na caminhada. Se tem gente que você está levando que está fazendo mal para a sua vida, solta a mão. Tem gente que está com corda amarrada na mão, tem anos, está sangrando, mas não solta. Está sangrando, amarrou a cordinha, está sangrando, não solto. Por que não solta? Por conta do orgulho, por conta da vaidade. Se eu soltar, vai falar o que de mim, pastor? Meu irmão, procura paz em Deus e viva feliz. Solta o negócio, deixa acontecer. Aí vira sofrer. Aí entra uma coisa que o próprio Salomão vai falar em outro capítulo de Provérbios, não vou falar porque me falhou a memória, que vai falar sobre a questão da gente maquiar a vida. Uma linguagem que ele usa sobre maquiar a vida. O que é maquiar a vida? É quando a pessoa ela faz compra desnecessária, ela quer provar para os outros aquilo que ela não é. A pessoa ela quer ter um padrão de vida para ter aceitação mediante o conceito ou mediante o convívio moral que ela se relaciona. Ela precisa ter aceitação na tribo, no grupo que ela faz parte. E aí para isso ela faz dívida alta, ela entra em situação. O problema não está no grupo que não aceita, o problema está na pessoa. Porque aí vai gerando uma bola de neve, porque para essas pessoas o buraco nunca tem fim.
Porque sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai precisar alguma coisa a mais. Eu gosto de uma palavra de um homem que é crente, ele é russo. Ele fala aqui, Dostoiévski, ele fala assim: olha, todo ser humano tem um buraco no coração do tamanho, ele fala isso, no coração, do tamanho de Deus. Pode colocar hotel de luxo que não vai, que não preenche, carro que não preenche, dinheiro que não preenche. Ele vai dizer, a única coisa que preenche é a presença de Deus, só isso. Por isso que a diferença entre alegria e felicidade. Talvez você possa conhecer até alguém na América que ele vive em busca ele não sabe discernir o que é alegria do que é felicidade. Porque alegria, gente, meu Deus, gente, alegria não é comprar carro novo. E por mais que dá momento de alegria, mas não é. Você quer ver uma prova? Pessoas que não têm alegria e buscam a felicidade aonde o dinheiro não gera o prazer, ele compra um carro novo dizendo, não, vou comprar um carro novo e vou ser feliz. Aí compra o carro novo e descobre, a tristeza voltou? Aí ele compra uma casa nova, não, vou comprar uma casa nova e vou ser feliz. Aí ele compra a casa uma semana, faz churrasco, faz festa, 2 meses depois, tô triste? Não, agora eu vou fazer uma viagem para o Caribe, vou pegar um transatlântico. Ele vai, fica 7 dias viajando no mar. Quando ele volta, a tristeza bate de novo. Alegria não é bens material ou materiais. Alegria é estado de espírito. Por mais que o dinheiro gere felicidade, o dinheiro gere prazer. Obrigado, pastor. Gere prazer. Por mais que o dinheiro gere situações que vai trazer momentos de alegria. Por isso que Jesus vem dizendo para nós, a alegria não está na terra, a alegria está em Cristo. O seu coração tem que se alegrar. Não é porque você tem carro novo. Jesus falou para os discípulos, vocês não têm que se alegrar porque os paralíticos estão andando, porque vocês estão comendo, porque vocês estão bebendo. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí vem um problema. Desculpa eu falar isso aqui, mas na condição de pastor, eu acho que eu tenho essa autoridade para falar isso, que o problema de muitas pessoas nos Estados Unidos, que eles ouvem palavras que Deus vai trazer a alegria, a felicidade. Deus vai te dar felicidade, Deus vai te dar o carro novo, Deus vai te dar o documento, Meu irmão, eu conheço tanta gente com mansão, eu conheço gente aqui que tem dinheiro, eu conheço gente aqui que é cidadão americano e vive uma tristeza, não tem alegria, é uma vida desgramada, desculpa o termo. Sabe por quê? Porque eles têm tudo que a terra dá, só não tem o que precisa, a presença de Jesus. Aí a pessoa fica se enganando. Não, eu vou fazer isso, vai dar certo. Então Salomão está falando, guarda o seu coração, porque ele pode gerar uma ofensa. O seu coração pode gerar medo. O seu coração pode gerar algo pior, raiz de amargura. Gente, raiz de amargura, o salmista vem nos ensinando sobre isso também. Uma pessoa que está com a raiz de amargura no coração, é como se ela estivesse na UTI espiritual da vida. É terrível. Porque uma pessoa com raiz de amargura, ela já consegue, infelizmente ela consegue fazer juízo de tudo que está em volta dela, por ela não aceitar a cura no coração daquilo que tem que ser aceito. Eu até gosto de umas plaquinhas que eu vejo na porta de igreja, dizendo assim, venha, se a religião te feriu, nos perdoe. Peraí, gente, está errada essa placa. Bem-vindo. Se você foi ferido, nos perdoe. Meu irmão, Jesus nunca prometeu sombra, água fresca. Jesus nunca prometeu rede. Não, Deus, aonde tem na Bíblia que Jesus prometeu? Vem para Cristo e eu vou te dar tudo o que você quiser. Que evangelho é esse? Esse evangelho não existe. Jesus disse, ei, no mundo tereis aflições. Vai ter briga, vai ter uns negócios, vai ter dia que vai ser ruim, vai ter dia que o vento vai soprar, vai ter dia que você vai sair do seu estado, mas você vai voltar depois, se você é crente. Mas tem uma coisa, fique firme, tem bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então a ideia de dar um evangelho do oba-oba, o evangelho gourmetizado, o evangelho mel-mel, não foi esse evangelho que Jesus disse. Jesus disse, ei, venha, entrega a sua vida, deixa eu escrever seu nome no livro da vida. Eu posso te curar, eu posso te libertar, eu posso te salvar. Mas vai ter dias que vai ser dias de nuvens negras. Mas fica tranquilo, porque eu vou estar com você todos os dias da sua vida, aonde você estiver e por onde você passar. Quem está comigo, diga aleluia.
Salomão, ele escreve em Provérbios 15, 28. Olha o que ele vem dizendo. Que o coração contamina, ou o coração ele cura as palavras. Provérbios 15, 28, David. Olha isso. O coração do justo medita. O que é medita? É pensar, é ter calma. O coração do justo medita no que há de responder. Mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Isso aqui que eu estou falando, a gente não é sair respondendo todo mundo, brigando com todo mundo. Eu vou te pegar. Você está pensando que é alguém? Eu sou crente, mas minha pistola não é. Eu sou crente, mas meu 38 não é. Não, é isso não. Salomão está ensinando para nós: o coração do justo medita no que tem que responder. Gente, quantas vezes a gente ouve palavras, se você responder na hora, gera uma guerra. Quantas vezes você vê situações no dia a dia, na vida. Se você aí vale uma para nós, a gente aprender com Salomão. Quando você vê alguém falando assim: eu sou assim mesmo, comigo é na lata, levou, tomou, levou. Não, eu sou assim, eu nasci, síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não é, irmão, Salomão está falando que não é isso. Essa pessoa, para ela acha que está tendo poder no ambiente. Só que as pessoas que estão em volta dela nunca vai falar para ela, mas vai falar nos corredores. Vai falar assim: que mulher deselegante, que homem deselegante, que homem mal educado, que mulher mal educada. Está pensando que é o quê para falar tudo que vem na língua? Aí sua pessoa fala assim: comigo é assim, veio e tomou, comigo é na lata. Essa pessoa, quando está numa mesa, se eu estou na mesa com ela, eu vou medir as palavras para falar na mesa. Porque eu sei que é uma pessoa perigosa. Então Salomão está dando aula de sabedoria para nós. Ele está dizendo: o coração do justo medita no que vai falar. Qual que é a sequência para gerar a palavra? Coração, pensamento e palavra. A palavra nunca sai do nada. Pá! Nunca. A sequência é coração, pensamento e palavra. A palavra nunca sai do nada. A palavra nunca sai do nada. A pessoa sábia, quando ela vai responder, ela está pensando, ela está processando. O sábio, Salomão está dizendo isso. O sábio, a ideia é: ela processa, ela pondera, ela discerne a palavra. Então ela vai entender que nem toda verdade precisa ser dita de qualquer maneira. Irmãos, tem gente que tem maturidade para ouvir uma coisa dura, uma palavra dura. Tem gente que não tem. Pega um pirão, faz um pirão de caldo de peixe. Ô trem bom, quem já comeu pirão de caldo de peixe aqui? Eita glória, olha aí, ó. Pega um pirão de caldo de peixe, põe na boquinha de um bebê do recém-nascido. Você acha que ele aguenta? Vai matar a criança. Qual que é a comida da criança para um recém-nascido? Leitinho, Neston, cremogema. Quem lembra do cremogema? Eita, Jesus, todos 40, deve ter uns 45, esses que levantou a mão aí, ó. Cremogema. Neston, farinha láctea. Você quer ver um negócio? Biotônico Fontoura. Aí, sabia. Emulsão de Scott. Aí, vamos voltar mais um pouquinho. Remédio pro piolho. Era o... Eu nem falei que eu queria escutar, tá vendo? Deve ter uns 48, 49 essa galera. Baigon aí mata. Bater baigon na cabeça do varão, aí você mata o varão, misericórdia. Então, o que Salomão está dizendo para nós? Salomão está dizendo: nós precisamos ponderar algumas coisas. Salomão está ensinando para nós que um dos sinais da maturidade cristã que nós devemos carregar como homem e mulher de Deus não é falar todo o tempo, mas é saber o que nós vamos falar na hora certa. Tem momento que você vai dar resposta, tem momento que você vai falar: irmão, eu vou orar. Tem momento que você vai ter que falar assim na mesa: o assunto não está legal, eu estou desagradável, não está bacana, vamos mudar o tema. Salomão, ele vai ensinar para nós sobre a maturidade de vida, até de falar de vida de alguém. Porque ele está ensinando para nós: cuidado quando você for expor na mesa uma pessoa que não está no ambiente, porque dependendo do que você fala, pode gerar muitas complicações ali. Ele está dando uma aula, não é só para o coração. Ele está dizendo: a maturidade que a gente tem
não é colocar uma roupa padrão, não é colocar um gel, um perfume cheiroso. A maturidade, ela tem que ser no nosso pisar, no nosso andar, no nosso levantar. Aí a gente ora, eu falo a gente, mas a gente, eu falo senso comum de gente. Tem pessoas que oram pedindo para Deus dar acesso. Aí Deus dá acesso. A questão não é Deus dar acesso. A questão é você permanecer onde Deus te colocou. Tem pessoas que até chegam em ambiente, mas não conseguem ficar no ambiente. Porque quando as pessoas começam a conhecer... Vou te dar um exemplo mais claro, bem direto e rasgado. Tem gente que é bom ser amigo dele de longe. Quando você conhece ele ou ela de perto, fala: ih, credo, sangue de Jesus tem poder. Era melhor ter ficado de longe. Tem gente que... Não estou falando aqui não, estou falando de vida, gente. Tem pessoas que às vezes você conhece ele pela internet, por telefone, e aí você cria uma imagem igual radialista, já viu? Os adolescentes, quando ouvem uma voz de uma mulher bonita que é radialista, ele imagina, ele desenha a mulher, até conhecer a mulher, ou o homem, ou a mulher conhecer o homem, ou vice-versa. É mais ou menos daquele jeito. Cria na cabeça uma imagem, uma coisa. E Salomão está ensinando para nós: seja alguém de Deus, com coração reto em Deus, com coração direcionado para ajudar alguém. Você precisa ser alguém que, quando alguém encontrar você, tenha o prazer e o privilégio de estar com você. A gente precisa ser gente que, quando a gente estiver andando na calçada da rua, alguém que está do lado de lá passa para o lado de cá para pelo menos pegar nas nossas mãos. A gente tem que ser gente que, tem gente fazendo tudo errado, faz o certo. A gente não é todo mundo. Sua mãe já dizia: você não é todo mundo. A gente tem que ser gente que, aonde a gente passar, as pessoas têm que ver Deus na nossa vida. Pastor, está falando mal, deixa falando mal, continue falando bem. Pastor, está fazendo coisa errada, deixa fazendo coisa errada, faça a coisa certa. Pastor, estão falando que não vai dar certo, deixa os pessimistas. Volte a olhar para Deus, volte a olhar para o céu, volte a olhar para cima, volte a buscar cura, volte a buscar de Deus algo que os céus têm para você. Enquanto você olhar para baixo, olhar para gente, olhar para pessoas, sua fé vai ser limitada, você não desenvolve, as coisas não fluem. Agora eu preciso me comportar diante das pessoas, mas buscar a minha fé, a minha força em Jesus de Nazaré. Se não, meu irmão, você fica vindo na igreja, você vai fazer campanha, você vai fazer tanta coisa e nada vai mudar na sua vida. Para a gente finalizar, Provérbios capítulo 12, versículo 18. Olha o que Salomão está nos ensinando. Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios, plural, está no plural isso aqui, ó, perceba isso. Dos sábios é saúde. Segura aqui, Deide, olha isso. Há alguns que falam como espada. O que é espada? A versão bíblica aqui, a CF, está dizendo que a palavra ela machuca. Espada aqui vem da ideia de cortar, de machucar. Salomão está dizendo: há alguns que falam como algo que machuca, mas a língua dos sábios é saúde. E aí vem a pergunta para nós: como está saindo as palavras da sua boca, da sua língua? Como espada para machucar, ou como remédio para gerar cura na vida das pessoas? Essa semana, a tarefa para casa, tarefinha para casa, homework. O que é, pastor? Alguém vai chegar próximo de você para falar mal de alguém, você não vai emprestar o coração. Alguém vai aproximar de você para falar mal de qualquer coisa, situação, você não vai emprestar o coração. Tem gente que já anda com a mente perturbada no terror. Você senta com ele para tomar um café, uma água, e fala: a guerra tá grande, hein? Explodindo bomba. Aí você senta depois, se encontra ele depois, ele fala: Brasil tá quebrando, hein? Só coisa ruim vem da boca dele. Se encontra ele depois: eu não sei se eu fico nessa terra, eu não sei o que eu faço mais. A cabeça dele já está denunciando o coração. A ideia que Salomão está ensinando para nós é: guarda o teu coração, a tua mente. Pode estar ruim hoje aqui, sim. O Brasil pode estar passando uma situação delicada na política, sim. Está tendo guerra ao redor do mundo, sim. Mas aí entra a visão de quem tem maturidade. E a visão de quem tem maturidade é: eu estou crendo que essa semana Deus vai fazer coisas grandes na minha vida.
Eu estou crendo que essa semana Deus vai entrar com provisão naquele país. Ao invés de falar mal do Brasil, vamos orar pelo Brasil. Ao invés de falar mal, essa semana, agora que se passou, alguém mandou uma mensagem para mim, negócio do ICE. Pastor, manda no grupo da igreja. Eu vou aqui mandar no grupo de igreja, rapaz. Eu vou mandar no grupo da igreja e vamos orar, vamos ler Bíblia. Deus está com nós, Deus vai dar vitória. Vou ficar passando medo na igreja, negócio de ICE, meu irmão. Se Deus quiser, se Deus falar assim, acabou o tempo aqui na terra, meu irmão, não tem ninguém que te segura. Mas se Deus falar, ninguém toca em você, meu irmão, não tem polícia, não tem nada que toque em você. Mas a confiança tem que estar em quem? No Senhor. Se a gente entra nessa pilha, daqui a pouco o seu coração está contaminado, o seu coração está pesado. E ao invés de a gente estar gerando cura, a gente está gerando medo, criando barreiras em volta daquilo. O salmista, ele fala uma frase muito bonita que eu gosto muito. Ele fala: se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, os que guardam. Ele está dizendo o seguinte: você pode fazer tudo o que você quiser, se Deus não estiver com você, meu irmão, é perda, é perda. Então Salomão está dizendo para nós aqui, ele está ensinando, usa a sua palavra, para quê? Para gerar vida. Vai dar certo, vai acontecer. A correntinha, a pulseirinha nossa, se você não pegou, pode pegar com os voluntários nossos na porta. Vem até em inglês agora. E a pulseirinha nossa está dizendo: vai dar certo, vai acontecer. Vai dar certo, vai acontecer. Vai acontecer o que, pastor? O que você está orando, o que você está pedindo. Vai dar certo o que, pastor? Eu quero profetizar na sua vida. Você pode levantar a sua mão. Eu não sei como está a sua casa, a sua causa, os seus problemas, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele é poderoso para trabalhar no teu coração, na tua mente, na tua língua. Vai ter paz naquele ambiente, vai ter paz na tua casa, vai ter paz na tua família. Esse coração será transformado, melhorado. Vidas e rios de águas limpas fluirão através de você, em nome de Jesus. Faça isso. Salomão está falando para nós sobre a língua, sobre o que vai sair. E a pergunta é: o que vai sair da sua boca essa semana? Já prepara, já vigie, porque pessoas vão vir tentar tirar a tua paz, vai tentar fazer coisa ruim, vai tentar falar, vai vir. O diabo não presta. Pensa num bicho à toa, é o diabo. Quando você começa a fazer campanha de vitória, ele começa a criar cenário de guerra. Você faz jejum ou oração para Deus abrir porta, ele começa a fechar, ele tentar fechar alguma coisa, não é porta, ele tentar fechar alguma coisa para chacoalhar, para você perder a paz. Quando você põe no coração: essa semana eu vou orar, eu vou jejuar, essa semana eu vou crer, essa semana eu vou ficar mais em Deus. Aí daqui a pouco aparece um desavisado usado pelo inimigo. Aí passa na sua vida. Passar na sua vida não muda nada. O que muda é deixar entrar na sua vida. Casamento destruído, relacionamento destruído. Passar na nossa vida, passa todo dia, centenas de pessoas. Mas quem decide, quem fica na minha vida e na sua vida é você. Não sou eu, não. Você vai sentar em mesa, você vai almoçar com alguém, você vai trabalhar com alguém. Está passando na sua vida. Agora, deixa eu entrar no seu propósito. Aí já é você. Por isso que pessoas com problema de autoestima baixa têm problemas. Porque gente com autoestima baixa deixa todo mundo entrar na vida dela, na vida dele. Aí vai entrando. Depois cria um problema, traz problema para o casamento, traz problema na empresa, traz problema com um amigo, traz problema na relação. Começa uma ciumeira, começa uma doença emocional que parece que não tem cura. Cura tem ele que não quer ser curado. Começa a criar problema onde não tinha problemas. Quem deixou entrar? Você. Lá em casa tem uma regra, mas a minha esposa: a gente não resolve problema de ninguém na nossa casa. Não, a minha casa não. A gente não contamina a atmosfera da minha casa com problema de nada. A gente vai pro Burger King, a gente vai pro McDonald's, a gente sai para um restaurante, encontra dentro do carro, na rua, de nada. E a segunda regra que a gente criou: chegou em casa, problema de igreja vai ficar da porta para fora. Quieta. Pastor, mas não, resolve isso depois. Sabe por quê? Então, daqui a pouco a gente está sendo influenciado por tanta coisa que vai acontecendo. Quando você menos vê, você está no olho do furacão rodando ali e não percebe. Está adoecendo sua mulher, adoecendo seu marido, adoecendo você. Você está se matando, dormindo mal por conta de gente que está dormindo bem e não está nem aí com você. Aí Salomão vem ensinando para nós: tenha maturidade para isso. Guarde o teu coração, guarde a tua mente no Senhor. Ore antes de sair, agradeça quando você chegar, peça a bênção de Deus durante o seu dia. E fale com o Espírito Santo: Senhor, me leva, porque se o Senhor não me levar, não vou chegar a lugar nenhum.
A gente tem que entender uma coisa nessa terra sobre o que é horas trabalhadas e tempo de prioridade. São duas coisas diferentes, parecidas, e muita gente confunde. Tem gente que trabalha na América 12 horas por dia. Não está errado não, cada um escolhe o que precisa fazer. 13, 14, 15 horas por dia. Tem pessoas que trabalham 8 horas e são mais produtivas do que as que trabalham 15. Pastor, por quê? Aí entra uma coisa que Salomão nos ensina. Que o coração do sábio e a mente do sábio, foi pregado aqui na vigília sobre isso algo, está nas oportunidades que Deus coloca na sua vida. Talvez você precise só de uma oportunidade que Deus possa gerar na sua vida através de alguém. Você está querendo vencer com a força do seu punho. Você está querendo vencer na força do seu braço. E Deus está dizendo, para um pouquinho. Vem ter um tete a tete comigo. Deus está dizendo para você. Faça uma campanha. Eu vou começar a criar situações na sua vida para o meu nome ser glorificado. Por que Deus faz isso? Essa semana, num discipulado, eu falei para um discipulado nosso aqui. Eu falei, sabe por que Deus não dá o dom em você para usar em você? Já pensou isso? Paulo nos ensina, por exemplo, dom de cura. Se Deus me dá o dom de cura, aí eu estou gripado, por que o dom que eu tenho não me cura? Deus te dá o dom de palavra para alguém. Por que às vezes você precisa de uma palavra e o dom que você tem não serve para você? Sabe para quê? Porque dom é irrevogável. Deus nunca tira o dom de ninguém. E se Deus deixar o dom que é em ti utilizar para benefício seu, você se perde num negócio chamado idolatria e autossuficiência. Por isso que Deus, Ele dá o dom para alguém, mas Ele não permite que a pessoa use do próprio dom. Por isso que é em nós e através de nós. Deus vai te usar para outras pessoas. E aí eu falei para a pessoa, por isso que ministério, se tratando de igreja, às vezes você vai estar ferido e vai dar um abraço em alguém e vai curar alguém. Às vezes você vai estar triste, vai abraçar alguém e vai alegrar alguém. Às vezes você vai chegar na igreja assim, ó, para baixa mesmo. A maquiagem esconde, mas aqui dentro você está combalida. Aí você dá um abraço em alguém e a pessoa fala, nossa, era isso que eu precisava, só isso. Você fala, como assim? Eu que estou precisando, ela está dizendo que um abraço só. Isso é usar o dom que é em ti para alguém. E às vezes nós precisamos ter esse entendimento. Quem sabe o Espírito Santo, Ele está falando ao teu coração nessa manhã sobre isso. E as lições que a gente aprende no primeiro dia dessa série de mensagens: guarda o teu coração, guarde a tua língua, o que vai entrar, o que vai sair do seu coração. Palavras geram vida e palavras geram morte. Grava uma coisa aqui, gente. O diabo, ele usa pessoas. O diabo usa gente para atrapalhar a gente no caminho do propósito onde a gente está indo. Pastor, não estou entendendo. Bem mais simples. Vamos simplificar. Pessoas são instrumentos de Deus e do diabo. Quando Deus quer te honrar, Deus usa alguém. Quando o diabo quer te destruir, Ele também usa gente. Quando Deus quer te honrar, Deus coloca alguém na sua vida que vai falar a palavra de vida. Mas quando Satanás quer te destruir, ele coloca um desavisado, alguém que vai te magoar, alguém que vai te ferir, alguém que vai deixar seu coração sangrando. E aí eu não sei se eu estou falando para todo mundo nessa manhã, mas talvez alguém tenha que ouvir essa palavra. Talvez você deixou de fazer a obra de Deus. Você deixou de vir para o altar. Tem gente que cantava, não canta mais, pregava, não prega mais, tocava, não toca mais, ajudava na igreja, não ajuda mais. Sabe por quê? Por conta de uma pessoa que talvez usada pelo inimigo passou na vida dele e arrebentou com a vida dele. Aí o Espírito Santo pergunta para nós: vai ficar até quando no banco de reservas? Vai ficar até quando arrastando essa lixeirinha da alma? Vai ficar até quando dizendo o culpado foi ele, o culpado... Não. Jogue a culpa no mar do esquecimento. Coloca uma pedra. Recomeça hoje de um jeito diferente. Talvez esteja falando para 2 ou 3 pessoas aqui. E o Espírito Santo está te incomodando em dizer para você: eu quero te curar, mas você precisa deixar eu te curar. Eu quero trabalhar em você. Não tem como Deus prosperar alguém que não entendeu o princípio do propósito. Porque se Deus fizer tudo o que você quer com o coração ferido, com a alma doente, você não vai atribuir nunca a Deus o que é Deus que está fazendo.
Se Deus te abençoar hoje do jeito que você quer, se Deus te dar o dinheiro que você quer, o documento que você quer, a casa que você quer, o carro que você quer, do jeito que talvez você está, com o coração ferido, com a alma doente, arrastando lixeirinha do passado, jogando culpa para lá e para cá. Você acha que, irmãos, Deus é sabedor? A Salomão fala para nós aqui, ó, Provérbios 20 e 21, está na Bíblia. Bênção antes do tempo vira maldição. Como que Deus vai falar assim? Eu vou dar porque Ele quer, toma. Aí você fala, eu estou bem na fita, não estou orando, estou com raiva do irmão, eu estou com raiva da irmã, eu estou de mal com a vida, e está fluindo, vou continuar a minha vida. Você nunca vai vir para a igreja para firmar com Deus. Por isso que de vez em quando Deus tem que aumentar a dose da graça. Você está para baixo, você está lá embaixo, triste, aí Deus vem e aumenta a dose da graça. O próprio Deus, o próprio Cristo disse, e o apóstolo Paulo nos ensinou isso. Ele fala aqui sobre a força e a fraqueza. Ele fala sobre favor. Ele fala sobre o amor. Ele fala sobre resposta. Ele vai falar assim, ó, o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe quando você está fraco? Aí você vem para a igreja e ora. Fala, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero começar de novo. Você está fraco. Aí Deus fala, é isso que eu quero ouvir. Toma, o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo lutou o apóstolo Paulo, que é uma referência de fé no Novo Testamento, depois de Jesus, claro, ele lutou uma vida inteira por conta de um negócio chamado espinho na carne. Paulo está lutando, tira esse trem de mim, Senhor, tira esse negócio de mim, Senhor. O que Jesus disse para ele? Paulo, fica tranquilo, quando você se sentir fraco, o meu poder vai ser forte, vai aperfeiçoar na tua fraqueza. Tem gente que está aqui que pode estar achando que está fraco, você está mais forte que um exército de pé e não sabe. Eu vou falar sem sombra de dúvida, de acerto, não de erro. Tem gente que pode estar fraco. Se você estiver em Cristo, mas sentindo fraco, se você entrar dentro de um centro de coisas malignas, de macumba, alguma coisa, e sentar e ficar quietinho lá, não vai descer nada lá, nada. Por quê, pastor? Porque na tua fraqueza é onde vem o poder de Deus. Tem gente que tem que ir da sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho. Tem gente que tem que ir. Tem gente que faz, você pensa que faz falta, mas não faz. E isso aqui não é exclusão, isso aqui é visão de propósito. Tem gente que soma quando some. Ele vai na intenção de fazer falta e acaba fazendo favor. Às vezes o que Deus está falando para você é sobre isso. Para de sangrar por um passado que não vai alterar nada no seu presente, está comprometendo o seu futuro. Talvez você está sofrendo um relacionamento. Isso aqui não é para separar não, meu irmão. É para resolver BO, resolver conflito. Numa amizade. Essas amizades narcisistas, de dependência emocional, sabe? Isso é um perigo. Pessoas, uma outra hora a Andriela pode ministrar algo sobre isso com parâmetros bíblicos. Essa bolha que se fecha, você não consegue sair, parece que fica preso dentro de uma amizade, não consegue, de relacionamento, de namoro, de algumas coisas assim. Sangue de Jesus tem poder. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Confiar no Senhor e falar, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha família e me dá um novo tempo. Tem gente aqui nessa manhã que o Espírito Santo de Deus, que não se engana, fala ao meu coração. Eu conheço a voz de quem fala comigo. E eu sei que nesse altar aqui, o Espírito Santo está dizendo, eu trouxe pessoas nessa manhã, porque eu preciso curar o coração delas. Tem pessoas aqui nessa manhã que foram feridas. Eu vou falar porque o Espírito Santo me dá autoridade para falar isso. E foram feridas não foi por gente de rua. Foram feridas dentro do ambiente religioso. Gente que foi feridas por palavras de pessoas que não tiveram limitações em falar e acabou te magoando, te machucando. E como que você está? Arrastando um caixotinho, arrastando o lixinho da alma. Essa manhã é manhã de cura. E o Espírito Santo quer te curar nessa manhã.
O Espírito Santo está dizendo para você: eu tenho o poder de fazer o que o homem não faz, o que a psicologia não faz, o que a psiquiatria não faz, o que remédio não faz. O Espírito Santo quer fazer com você. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Decidir. Decida hoje. Decida hoje a dizer para você: eu não deixo mais descer para o meu coração palavras que vai fazer mal. Eu decido hoje não descer para o meu coração palavras que vai... Irmão, gente, esses dias tem um vídeo meu no meu Instagram e tá pinado lá. Vai lá e dá uma olhada para você ver. Tem uma turminha lá, irmãos, de descontente, descrente, o diabo em pessoa, praticamente aqui lá. Pastor, até me xingar daqueles nomes, me xingaram, porque eu falei do poder da cruz de Jesus. Pastor, o que você vai fazer? A gente tem que entender uma coisa: você não controla a forma como as pessoas te tratam, mas você pode controlar o quanto isso te afeta. Você não tem o poder de controlar o que as pessoas estão fazendo com você, mas você tem o poder de controlar o quanto isso te afeta. Então eu decidi: entra aqui, sai aqui. Eu decidi não deixar descer para o coração. Talvez você está dizendo: isso me afeta, isso me machuca, eu não aceito, eu vou retaliar, eu vou brigar. Para que, criatura de Deus? Papai está dizendo, Salomão está ensinando para nós: deixa esse negócio para lá, continue andando e adorando, continue andando e adorando, continue andando e adorando. Maior é o que está em ti. Fica de pé comigo. Maior é o que está em ti, maior é quem está contigo, maior é quem guarda a tua casa, maior é quem guarda a sua família. Fecha os teus olhos por um momento. Fecha os teus olhos. Tudo bem. Eu quero orar por você. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei. Só fecha os teus olhos e ore. Fala com Deus nessa manhã. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei a mim. Diga nessa manhã: Senhor,